E uma coisa que gera muita confusão é esclarecer um mal-entendido que muitas vezes é formado aqui dentro da nossa mente. Que sentir e expressar as nossas emoções significa despejar tudo em cima das pessoas, lamentar, gritar, né, agir de forma impulsiva, se comportar como se a gente não tivesse controle. E não é isso que acontece. Algumas pessoas acham que esse tipo de desabafo é autêntico. Muitas vezes não é. Então, existem métodos de expressão que são nada saudáveis. Agressão verbal, agressão física, grito, fofoca. E é isso que a gente quer evitar, tá? É nesse ponto que nós não queremos chegar. Mas em algum momento da sua vida, ou você já chegou, ou você ainda vai passar por esse tipo de expressão emocional não saudável para você. Não adianta você achar que vai ser perfeitinho. Mas precisa de um trabalho emocional para administrar a maneira como nós expressamos os sentimentos. Só que é algo que não dá para a gente aprender na teoria. A gente vai aprendendo na prática. Eu costumo dizer, expressa, depois melhora. Então, se tem uma emoção ali que está fazendo uma pressão interna em você, chama alguém da tua confiança, alguém que você tem um carinho especial, que você sabe que tem um carinho especial por você, fala sobre aquela emoção para essa pessoa. E depois, você melhora essa expressão. Muitas vezes de início não sai da forma como a gente gostaria. E quando expressa, parece que fica pior do que antes, né? O desconforto pós-expressão é muito comum acontecer, de você sentir que você se expôs demais, que você deveria ter falado menos, e aí você até se cala por um tempo. Mas primeiro expressa e depois melhora. Vamos seguir essa máxima. Expressa, analisa a tua expressão e da próxima vez eu vou expressar de uma forma melhor, eu vou usar um tom de voz melhor, eu vou expressar de uma forma mais afetuosa, mais carinhosa, se é uma emoção negativa em relação a outra pessoa. Então, primeiro expressa, depois melhora. Primeiro expressa, depois melhora, certo? A expressão é uma habilidade que vai ser desenvolvida e compartilhada. Não dá para você fazer isso sozinho, é como um jogo, né? Você precisa muitas vezes de outras pessoas e não significa que você vai ficar dependente da reação delas. Não. Só que para expressar você precisa do outro. Você precisa da figura do outro. Não dá para você expressar sozinho para você mesmo no espelho. Até dá, mas é menos efetivo. Quantas vezes a gente já teve ali a beira de um desabafo emocional, prestes a falar alguma coisa, quando a gente olha para o lado, vê a cara da pessoa, a pessoa está ali mexendo na internet, checando o Instagram dela, ou olhando para outro lado, talvez pensando, como que eu vou fugir daqui? E aí a gente corta esse processo. Então, provavelmente é alguém que não se importa, né? Uma pessoa ou que é viciada em tecnologia, ou tem medo que você fala algo que ela não vai saber lidar, né? E a questão é essa, a gente não precisa lidar. Quando você também faz isso, quando você não quer ouvir o outro, quando você se torna fechado para o outro, muitas vezes vem o pensamento que você precisa lidar e resolver o problema dele. E não. Você é a figura para ele onde ele vai expressar suas emoções. Então é ruim para você, não é? Quando você quer expressar e você vê ao redor desinteresse, é ruim para o outro também. Claro que a gente não precisa ficar o tempo todo ali disponível para ouvir as emoções do outro, mas é importante ficar atento aos sinais, né, às urgências emocionais. A gente vive cercado por isso. Então a gente consegue perceber esses sinais de indiferença, são sinais sutis, mas que são perceptíveis de pessoas que estão na defensiva, né? Falta de contato visual, algumas mudanças no tom de voz, silêncio que fica um pouco mais do que o normal. Então todos nós sabemos quanto dói quando alguém se recusa a nos ouvir, quando alguém se recusa a prestar atenção, quando alguém diz, lá vem você de novo, né? Ou quando alguém fala assim, ah, não quero saber disso não. É dolorido, né? É ruim demais. Então, uma habilidade fundamental nessa aula de expressar é escutar. Não apenas ouvir. Você precisa estar aberto, paciente, empático. As coisas que estão sendo ditas naquele momento, às vezes levam um minuto. Às vezes o seu filho ou seu esposo quer falar alguma coisa para você que é um minuto, mas você tem a sensação de que aquele minuto não acaba nunca. Então, esteja aberto para o outro, que é uma forma também de você regular isso. Porque lembra que para expressar é uma habilidade compartilhada. Então, sem braço cruzado, sem movimento inquieto de ficar mexendo a perna toda hora, sem ficar desviando o olhar. É aqui que entra em jogo. Se você é um juiz da emoção ou se você é um pesquisador, é um analista da emoção. E o que a gente está buscando aqui? É ser um analista da emoção. Então, você tem que mostrar uma atitude aberta e receptiva para isso. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com a mensagem que foi passada. Mas a gente pode falar, você pode contar comigo. Eu não estou te julgando. Eu quero compreender melhor o que você está dizendo, para poder te ajudar. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui para você. Então, você não precisa saber o que fazer, você não tem que resolver a vida do outro, né? Mas você pode auxiliá-lo na expressão emocional. E assim você auxilia você também nessa expressão. A expressão ela não afeta não só a nossa vida emocional. Tem diversas pesquisas sobre os benefícios, tanto físico quanto mental da expressão. Então, o que nós temos aqui de benefícios? Diminui a frequência à consulta médica, um dos benefícios dessa pesquisa. Melhora a função imunológica, imunidade.
reduz a pressão arterial, melhora o estado de ânimo a longo prazo, reduz o estresse, melhora o desempenho acadêmico, diminui faltas no trabalho. A gente vê que trabalhos onde tem uma pressão muito grande, uma dificuldade muito grande da gente falar, muitas vezes o nosso desconforto, são trabalhos onde as pessoas pegam mais licenças, faltam mais, porque elas se sentem sufocadas por aquelas emoções. E outra coisa, muitas vezes, é o risco, né? As pessoas não expressam as emoções nos trabalhos pelo medo do que vão pensar. É como se os chefes eles tivessem liberdade para expressar ira, raiva, euforia, alegria, e os funcionários não. Se os funcionários expressarem irritabilidade, eles correm o risco de serem mandados embora. Então, inteligência emocional no trabalho seria muito importante. Mas como seria se não tivesse esse limite? Né? Como seria melhor? As pessoas não chegariam a ponto de terem que ir no médico com esgotamento emocional e ficar afastada pelo INSS por 15, 30, 40 dias e às vezes até mais. Seria melhor tanto para o empresário, tanto para a empresa em si, quanto para o funcionário, que não precisaria de tanto sofrimento. Então, o que às vezes a gente encara como um limite necessário é uma cerca, é algo que está mais atrapalhando do que ajudando. E isso tem que ser modificado. Isso precisa de uma mudança, porque a gente precisa evoluir como seres humanos, precisa adquirir inteligência emocional. Quantas coisas seriam evitadas, né? Quantos sofrimentos, quantas dores seriam evitadas se a gente pudesse expressar a nossa raiva antes de chegar na violência, se a gente pudesse expressar o nosso desconforto antes de chegar na depressão, o nosso medo antes de chegar no pânico. Então, você se sente confortável para expressar suas emoções? Responde aí para mim. Se você tem se sentido confortável ou não. Quais as regras que você criou na sua cabeça para você expressar o que você vai expressar para cada pessoa? Então, comece a colocar esse trabalho emocional no seu dia a dia, de expressar, de falar sobre aquilo que você está sentindo. Você saiu daquele passo de ter que encontrar sua emoção no quadradinho menor do gráfico das emoções. E agora vamos começar a falar sobre elas. Escolhe uma pessoa agradável, um parceiro, uma amiga, e fala para ela: hoje eu estou me sentindo tão miserável, hoje eu estou me sentindo tão calmo, tão infeliz, tão cansado, tão enfurecido, né? Vamos começar a aumentar o nosso vocabulário emocional, ao mesmo tempo que a gente consegue expressar as emoções. Não tem vergonha em expressar as emoções. Você precisa dar para você essa permissão e precisa dar para os outros também essa permissão. A expressão, ela vai melhorar a tua vida de muitas maneiras, nem todas são muito óbvias, e ela vai te impulsionar para a etapa final, que é a regulação.